E voltamos para mais um resuminho de volume de Tensei Shitara Slime Tataken para vocês, meus amigos. Mas dessa vez não é o volume 11 que nem vocês estão pedindo, e sim o volume 8.5 da Light Novel, que é entre o volume 8 e entre o volume 9. E para quem não sabe, esse é meio que um tipo de volume que mostra uma side stories da história, como por exemplo, o dia a dia em Tempest, igual eu coloquei no título. No volume 13 também tem um 13.5 que mostra um pouco mais disso, e eu achei que seria interessante trazer para vocês, já que poucas pessoas conhecem os volumes intermediários, que seria o 8.5, que conta uma side stories. Então, enfim, esse é um volume de histórias curtas e side stories, então por isso que ele é meio diferente dos volumes normais, mas eu espero que vocês aproveitem o vídeo da mesma forma. Capítulo 1. Gobita em um casulo. O capítulo se passa do ponto de vista do Gobita quando ele foi deixado por Rimuru preso no teto de Dwargon lá na prisão no começo da história. O Gobita estava preso no casulo, mas estava tudo tranquilo, pensava que o Rimuru ia voltar e tirar ele depois de uma noitada com as elfas bem gatinhas. Mas já se passaram 3 dias e ele está com fome, vontade de mijar e fazer número 2 e não consegue sair do teto. Então ele se encontra em um desespero inimaginável agora, meus amigos. Então, não conseguindo aguentar nem mais um minuto, ele pensa que está sendo testado por Rimuru e dá o seu máximo para tentar convocar o seu lobo amigo para salvar ele. E ele ficou tentando até conseguir se conectar com o lobo e conseguiu fazer ele ser convocado com sucesso. Mas ele não pode dizer a ninguém que quase não conseguiu isso, porque essa história ele levaria para o seu túmulo. Capítulo 2. Borboleta Noturna. E esse capítulo é o ponto de vista do Rimuru na noitada que ele teve com Kaijin no bar das elfas bem gatinhas. O Rimuru não conseguia ficar bêbado, não importava o quanto ele tentasse. E também ele não tinha mãos, mesmo com tantas belezas élficas lá, ele não conseguia nem dar umas apalpadas nela, porque ele era o slime. Mas elas seguravam ele e esmagavam ele com seus peitos, o que já deixava ele bem nas nuvens e muito feliz. Não, nas nuvens não, no céu, ele ficava no céu por causa disso. Mas mesmo com essa sensação dos céus, ele ainda não podia tocar neles por não ter mãos. E mesmo tentando fazer o grande sábio fazer algumas, ele não conseguia. Mas ele não desistiria. Ele ainda estava rodeado por belezas élficas extremamente cheirosas. Ele estava muito feliz. E então, com a ajuda do grande sábio, ele conseguiu ter proveito máximo dentro desse clube. Ele usou aquela habilidade dele de detectar mana ao redor dele para poder enxergar e sentir coisas. Ele conseguiu até sentir as emoções das mulheres lá dentro só pelo olfato. Usando o sentido mágico, então, ele podia até mesmo espiar por baixo das saias delas facilmente. Ele tinha tudo, ele conseguia ver tudo, literalmente, que ele queria. E foi assim que por uma noite ele foi o rei do clube, um slime realmente pervertido. Mas eu te entendo, Rimuru. Eu faria a mesma coisa, meu amigo. Eu te entendo, cara. Capítulo 3. Vida diária de um certo grupo de aventureiros. O capítulo se passa do ponto de vista da Ellen, Cabal e Guido, que acabaram de voltar de uma missão. Eles estão em um barzinho bem barato reclamando lá sobre suas experiências e os monstros que eles encontraram lá na sua missão. Eles já tinham recebido seu pagamento, mas a taxa de consertar seus equipamentos, suas armas, comprar novos equipamentos, armaduras, simplesmente acabou com tudo que eles tinham novamente. E eles escutaram umas pessoas falando sobre uma missão valendo 10 moedas de ouro em montanhas longe de lá, mas não se sabia qual era o monstro a ser eliminado e nem era pela guilda, então ninguém pegaria algo tão arriscado assim, a menos que, bom, o cara fosse bem louco da cabeça. Mas mesmo assim, os 3 patetas vão adiante e pegam essa missão. Chegando na vila, eles estavam jantando junto com o dono da vila e perceberam que era uma armadilha e que o chefe dessa vila era um demônio menor. Então a fuga deles começou e imediatamente os caras correu como se não houvesse amanhã, moleque. Mas como o demônio não deixaria eles fugirem, eles tiveram que lutar contra ele. Então depois de bom tempo eles conseguiram destruir o corpo do demônio e venceram a luta. Mas como consequência disso, o demônio botou fogo na vila inteira com a sua magia. Então o pagamento deles seria usado para reconstruir ela. Então no fim eles acabaram sem nada e lutaram contra um demônio ainda por cima. Então eles voltaram felizes por estarem vivos até que foram chamados pelo mestre da guilda, onde ele deu um esporro de várias e várias horas neles e depois dispensa eles. E alguns dias depois eles passaram por aquela aldeia novamente porque eles estavam indo para uma missão que, bom, era o mesmo caminho, né? Então quando eles passaram pelaquela aldeia, as crianças da vila agradeceram eles por terem exterminado os monstros de lá. E eles percebem que o sorriso das crianças vale mais do que dinheiro. Mas agora peraí,
O sorriso das crianças vale mais que 10 moedas de ouro? Então deixa eu falar o que eu gostaria. Imagina você ver uma criança sorrindo com 10 moedas de ouro no seu bolso. Seria melhor ainda. Capítulo 4. Se vista. Em um edifício, Ashuna, Shion e Haruna estavam bolando um plano. O Rimuru caminhava pela cidade normalmente até que a Shion foi até ele e disse que a Ashuna estava o procurando. Quando ele chegou ao prédio, todas as mulheres estavam nervosas. E quando a Shion derruba a chá sem querer no Rimuru e suja suas roupas, as garotas aparecem imediatamente para trocar ele, falando que ele pegaria um resfriado se ficasse molhado. E bom, todos sabem, era uma armadilha, mas era tarde demais. Elas queriam fazer ele vestir várias fantasias diferentes e grandes partes delas eram femininas. E isso tudo foi por causa dos esboços que o Rimuru deu a elas de roupas para que elas fabricassem para a cidade. Elas fizeram ele desfilar com um brilho nos olhos e sem nem saber, ele acabou cavando a sua própria cova. Capítulo 5. Fontes termais. Nos pântanos dos homens lagartos existiam vulcões ativos dentro de seus complexos de cavernas e talvez tivessem fontes termais, e era nisso que o Rimuru mirava especificamente. Depois de convencer aqueles que gostavam de luta que água quente ajudava seus corpos e que os anões poderiam tomar banho em banhos mistos, tudo estava armado e as mãos de obras estavam prontas para receber fontes termais. Quando o banho misto foi terminado, a Ashuna deu a última palavra e disse que seria o banho feminino, e que agora eles poderiam ir construir o masculino em um lugar diferente do feminino, deixando os anões extremamente depressivos e o Rimuru, bom, ele sempre vai no feminino de qualquer forma, então tá bom pra ele de qualquer forma. Capítulo 6. Um cenário rosa. Enquanto todos os homens e anões eram espancados por tentarem espiar o banho feminino enquanto atiravam olhares bem culposos e invejosos para o Rimuru, ele era acompanhado por Shion, Shuna, Eren e Milin para o banho feminino, o paraíso na Terra. E o Rimuru apreciava um belo banho sendo esfregado e encarado por tantas belas mulheres. Mas é que tá, com a Milin no banho não seria tão fácil assim porque ela usou ele como prancha dentro da água. O cara virou uma prancha de surf de uma fonte termal. E depois ela usou ele como toalha para esfregar o seu corpo. E aí depois ela foi a Shion, e depois a Shuna. E depois disso o Rimuru ganhou um novo fetiche porque ele começou a gostar muito disso e não poderia contar para ninguém. Capítulo 7. Pescaria. O Rimuru e a Milin escaparam em segredo de Tempest para se encontrar com Gobita e eles iriam pescar agora. E então eles têm um grande dia pescando no mar e tudo mais. Eles se divertiram, competiram, pescaram até os seus corações ficarem cheios de pesca e tudo mais. E quando eles voltaram em Tempest, todos estavam procurando por eles, porque a Milin esqueceu de deixar um bilhete explicando que eles fugiram para pescar. E na volta, eles tiveram que aguentar a Shion e a Shuna os repreendendo muito. E claro, por causa disso, eles não poderiam sair por um bom tempo. Capítulo 8. Dia a dia de treino do Gobita. Em seu treino, o Gobita estava vendo o inferno. Ele tinha que aprender a detectar o inimigo ou seria espancado até morrer pelo Hakurou. Não apenas no treino, isso seria no dia a dia até ele aprender as habilidades de detecção de perigos. Por isso mesmo, até quando o Gobita falou de Hakurou pelas costas, ele saberia, porque ele estava sempre seguindo o Gobita. E quando ele foi pedir a ajuda da Shion para descobrir uma forma mais eficiente de aprender essa habilidade para evitar morrer pelo Hakurou, ela diz para ele confiar no seu sexto sentido. E então ela solta a maior bomba do mundo. Ela disse que iria cozinhar, e então automaticamente o instinto superior do Gobita despertou e o cara virou um deus. Capítulo 9. Milin e Mel. A Milin, que estava entediada, foi até uma nação de monstros e viu uma criatura extremamente poderosa, mas ela não era perigosa o bastante para que a Milin temesse ela. No fim, acabou com eles se enfrentando, mas o Rimuru jogou na boca dela algo que ela nunca tinha sequer provado antes. Nunca em sua vida ela provou algo tão saboroso, e o trabalho para refinar tal mel era de alto nível. Ele não apenas fez ela experimentar algo novo, como também empatou com ela. Para Milin, nada além de vitória havia acontecido até o momento, mas ela estava tão animada com isso que deixou passar. E Rimuru, aquele slime, ainda a chamou de amiga, onde todos a temiam. Ele não se importava nem um pouco com ela ser um Lorde Demônio ou uma Dragonoide extremamente poderosa. Ele simplesmente não deu a mínima para isso. Então, com isso, os seus dias entediantes teriam ido embora. Em Tempest tinha tudo. A comida diversificada que ela não encontraria em seu território a fez pirar também. Ela amava tudo isso. O Rimuru a ensinou etiqueta básica e a diferença entre doces e sobremesas. A Milin amava especialmente o mel. Aquele melzinho que tinha gosto de felicidade para ela. Capítulo 10. Gerudo e trabalho.
O Gerudo tinha uma promessa de proteger a sua felicidade, ser salvo e nomeado por Rimuru, ganhar trabalho e comida e poder comer se trabalhar, ter seus irmãos trabalhando e se alimentando bem. Para ele, isso tudo era o mais importante, e Rimuru havia providenciado isso para todos eles, sem exceção. Então Gerudo trabalharia duro para mostrar sua gratidão para o seu mestre. E então temos uma cena do Rimuru brigando com o Gerudo, porque o Gerudo e seus homens trabalhavam muito ao ponto de os orcs desmaiarem no meio do serviço. Era importante trabalhar, mas também era importante encontrar outros prazeres além do trabalho. E então o Rimuru ensina ao Gerudo que ele também poderia ter um futuro de diversão, e com isso o Gerudo não poderia ser mais feliz. Capítulo 11. Bom aniversário. O Gabiru em sua caverna estava incomodado em ter que ficar plantando ervas e pokut enquanto a Souka treinava e ficava cada vez mais poderosa. Ele estava ficando feliz em ser reconhecido como um companheiro de Rimuru, e ele tinha muito interesse nas pesquisas dessas ervas, mas ele ainda tinha o desejo de se tornar mais forte que a sua irmã. Ele não permitiria que ela fosse mais forte do que ele. E enquanto o Gabiru e seus homens discutiam como treinar dentro da caverna, o Vesta apenas suspirava, pensando em como que os monstros poderosíssimos na caverna não representavam perigo para o Gabiru. Já era uma prova que ele era muito forte. E então o Gobita, que ouviu sobre isso do Vesta, se ofereceu para ajudar o Gabiru em seu treino em troca de aprender um pouco mais da arte da lança com ele. E o Gobita podia não ser o mais forte, mas ele tinha técnicas e táticas que ele aprendeu com o Hakuro. E claro, tem o histórico de que ele já ganhou do Gabiru antes, né? Então quer dizer que ele não é um Zé Ninguém. E então ali surgiu uma relação de amizade e uma competitividade secreta. Enquanto isso, o Vesta apenas observava eles com olhos congelados. Afinal, meu Deus, pra que fazer isso, né? Capítulo 12. Estradas de delicadezas. O Rimuru estava indo para Blumund visitar o Mjolnir Miles, um grande comerciante e dono do submundo de Blumund. Mas, apesar disso, ele era uma pessoa muito boa que ajudava os necessitados. A sua visita era para encontrar mão de obra e, principalmente, a ajuda para encontrar ingredientes para receitas de seu mundo. Chegando lá, os guardas que pareciam mais como bandidos não iriam deixar ele entrar e eram rudes com ele. Mas claro, depois de serem avisados que ele era o Lorde Demônio Rimuru, eles tremeram e pediram por perdão. Depois disso, ele se encontra com o Mjolnir e consegue fazer o gordão financiar seus projetos alimentícios. Muito fácil. E então, depois de conseguir pôr a mão nos ingredientes que ele pediu para o Mjolnir, ele deu uma versão completa do lamen para o Gobit e sua equipe, que no caso são os cozinheiros de Tempest, né? Ali os cozinheiros pelo menos do lugar onde ele fica, né? Que é as pessoas que cozinham diretamente para o Rimuru. Ele fez o lamen e deu a versão completa para eles, para que eles pudessem replicar e fazer novas versões voltadas para esse novo mundo, assim tendo uma variedade maior e melhor de lamens para ele poder comer nesse novo mundo. E aqui você descobre que o Rimuru era um verdadeiro capitalista. Ele vivia cutucando o Mjolnir para conseguir mais dinheiro para financiar seus projetos quando ele não precisava disso, e vivia cantando para o Gobit para inspirar ele a cozinhar mais rápido e fazer novas coisas. O Rimuru simplesmente fazia todo mundo fazer o trabalho dele, enquanto ele só descansava e pensava nos projetos futuros. Um verdadeiro capitalista, meus amigos. Esse é o nosso Rimuru. E quando o lamen ficou pronto, ele deu esse lamen para o Mjolnir, que comeu e o amou. E então ele usou esse lamen para poder pegar mais dinheiro do Mjolnir e financiar novos projetos alimentícios. E ele foi fazendo isso com vários e vários alimentos enquanto desenvolvia eles nesse mundo. Um verdadeiro empreendedor no sentido da palavra. Eu tenho até dó do Mjolnir por ter caído na do slime. E bom, nesse ponto o dinheiro não parava de rolar e cada vez mais alimentos eram feitos. O Rimuru é realmente um cara bem inteligente, velho. Capítulo 13. Caderno do Rimuru. Em um certo local existe um diário chamado Caderno do Rimuru, onde ele escreve os acontecimentos e eventos que retratam desde a fundação de Tempest. Um caderno que ninguém nunca pensaria ser escrito por um Lorde Demônio. Para saber como é ele, aqui tem um pequeno trecho. Depois de Rimuru e Benimaru fugirem da cozinha da Shion, eles visitavam o Kurobi, onde ele revisava as armas de todos com suas novas habilidades. Lá, ele pede que faça uma faca de cozinha para Shion, já que ela cozinha com seu Odachi. E no caminho de volta do Kurobi, eles se encontram com Gobita, que foi mandado por Shuna para pescar peixes, e Gobzo, que andava com um saco gigante que pingava sangue e cheirava horrível. E essa bolsa gigante pingando sangue eram ingredientes para a Shion. Dentro dessa bolsa era a cabeça de um Ushiroku, algo intragável, algo que nem a Shuna prepararia. Sim, a Shion pegou o pior alimento, o pior ingrediente para tentar fazer alguma coisa que nem a Shuna, que nem a deusa Shuna poderia fazer.
Então o Rimuru teve que contornar isso com suas habilidades mágicas de um gênio, né? Ele falou para o Gobius que queria comer uma sopa de vegetais e que não queria comer esse Ushiroku, enquanto ele foi até a Shion e falou para ela sobre a faca que ele daria para ela e meio que deu um suborninho para ela para que ela evitasse fazer tal ingrediente. E com isso, mais uma crise foi evitada em Tempest. Depois disso, eles encontraram o Gerudo e o Gabiru trabalhando no acampamento dos Homens Besta e decide que promoveria a Gabiru para que ele reatasse com seu pai. E bom, esses relatos que eu acabei de falar promovem uma ideia geral do caderno do Rimuru, e isso enfatiza como seus subordinados adoram ele e ele gosta deles igualmente. E esse era um livro escrito diretamente pelo Rimuru para dar a impressão de que ele não era mau e fazer os humanos não suspeitarem tanto dele. Era tudo uma jogada de marketing do Rimuru como sempre. O cara, já falei, ele é além do seu tempo. Mas essa versão aqui tinha sido modificada pelo Rafael com as versões reais das histórias. Então isso aqui não era um livro pintado sobre como ele era um ótimo soberano, e sim como ele mesmo fazia as coisas, junto de seus subordinados, sendo tratado menos como um rei e mais como um amigo. Então ele tenta pegar todos os livros e fugir de cena, mas ele não pegou um. E esse livro ficou conhecido como O Caderno de Rimuru. E pelos tempos que vieram, esse livro virou uma lenda, uma fábula ou uma coisa real. Ninguém mais sabia disso, afinal, esse era um livro perdido que, bom, virou uma lenda dentro de Tempest. Capítulo 14, A Derrota dos Cavaleiros Sagrados. Esse capítulo aqui, pessoal, se passa no volume 7, onde o Rimuru derrotou a Hinata e seus subordinados lá na floresta de Jura, na Guerra Santa, tá? Quando a Hinata chegou na clareira com seus 4 subordinados, um deles, o Arno, estava muito nervoso. Ele sabia que era um mal entendido, mas não dava para clarear isso tão facilmente. Além de que os magens em torno do Lorde Demônio eram ameaças em outro nível. Eles eram extremamente poderosos. Não daria para ganhar contra eles em uma luta. O Arno, então, para poder ganhar tempo para que a Hinata negociasse com o Rimuru, interrompeu a conversa deles e foi para um duelo contra o Benimaru. E ele tinha certeza que ele e o Benimaru tinham o mesmo nível de força nesse ponto. Mas depois que ele viu o Benimaru desprezando ele, ele ficou extremamente irritado. E em seguida, os Best Keepers também saem com Fritz e Batius, deixando o Rimuru e a Hinata sozinhos para trocarem uma ideiazinha da hora ali. O Batius e a Sofia se apresentaram para lutar, para começar sua luta entre bestas selvagens, enquanto o Fritz, que temia o Lorde Demônio, só poderia comprar tempo lutando contra a Alvis nesse ponto, até que ele sentiu uma explosão mágica, e nesse ponto era a parte onde a Shion cortou aquela super explosão mágica que os Templários fizeram, que era supostamente a mais forte deles, como se não fosse nada, então deixou todo mundo aterrorizado. E a Alvis, que observava a batalha do Benimaru, anunciou que ele estava treinando contra o Arno, e logo ele ganharia. E ela ainda completa com as palavras: se o Benimaru quisesse, todos eles teriam morrido no momento em que eles chegaram, e que sim, ele estava sendo apenas gentil com os paladinos, os deixando vivos. E o Fritz, que ouviu isso, ficou furioso em ouvir tal ultraje, mas também sentiu suor frio, pois a Alvis não falou em tom de brincadeira. Enquanto isso, na batalha do Benimaru, o Arno estava se preparando e usou sua técnica mais poderosa jamais vista, apenas para ser parado por um balanço de espada do Benimaru. Ele estava muito acima do paladino. E o Fritz, vendo como ele subestimou muito os magins e como a maior parte dos paladinos e templários já tinham perdido, ele pede para lutar contra Alvis, apenas para poder encarar seus amigos mais tarde, sabendo que era inútil. Então, claro, o resultado é que ele perdeu para Alvis. E acabou o volume. E sim, pessoal, eu sei que esse foi um volume bem estranho, tá ligado? Tipo, foram histórias bem curtas mesmo. Tem algumas histórias que não deu nem 2 minutos de conversa aqui. Mas aqui é realmente um capítulo de histórias curtas, que é bem interessante para ver o dia a dia, acontecimentos. Por exemplo, o capítulo 13 e 14 eu achei bem interessantes a primeira vez que eu li. Tanto, principalmente o 14, que mostrou o Rimuru derrotando os Templários de um outro ponto de vista, que seria o Fritz observando a batalha do Benimaru contra o Arno. Eu achei isso bem interessante, cara, pra ser sincero. Eu achei bem daorinha isso mesmo. Mas bom, é isso. Esse foi um resumo de volume 8.5, que não é um volume tão grande, nem um volume tão importante para a história como os outros, mas ainda assim é bem interessantezinho. Eu espero que vocês tenham gostado. E é com isso que eu me despeço de vocês. Aquele abraço, um beijo, falou!